Olá, pessoal. Sejam bem-vindos ao Agregando Podcast, que faz parte do projeto de extensão Agregando Conhecimento em Todo o Tempo. Estamos aqui diretamente do Instituto Multidisciplinar de Saúde, Campus Anísio Teixeira, a UFBA, aqui de Vitória da Conquista. Hoje, a convidada de hoje vai falar sobre temas muito interessantes, como coleções zoológicas, sistemas sustentáveis e desafios do percurso acadêmico. Olá, Alexa, bom dia. Olá, bom dia. Poderia falar um pouco sobre a sua trajetória profissional? Antes eu queria agradecer pelo convite, né? É muito bom a gente poder ter essa oportunidade de um momento de fala e promover a popularização da ciência. Então, quanto ao meu percurso, eu iniciei aqui na UFBA, né, a graduação em Ciências Biológicas, e sempre fui voltada para zoologia. Então, eu já entrei logo de cara para trabalhar no laboratório de zoologia com monitoria e, posteriormente, comecei a desenvolver trabalhos de projeto de extensão, né? Depois o PET Saúde Interprofissionalidade. E agora, atualmente, eu estou fazendo mestrado na UESC, o programa de zoologia, o PPG-Zoo, e também nesse sentido de popularização da ciência a partir dos dados obtidos, né? Realmente esse tema zoologia é muito importante, sabe? Aliado, né, com sistemas sustentáveis e também questão do desenvolvimento sustentável também. Conte pra gente qual foi o seu principal desafio, assim, nessa questão da zoologia, assim, sabe? Como seria, assim, esse desafio? E Sim. principalmente para as pessoas que querem seguir essa área. Eu sou suspeita para falar de Sim, zoologia, porque eu gosto muito dessa área. Não sabia que eu gostava tanto até começar a mexer com os animais. E fazer a manutenção das coleções zoológicas, aprimoramento das técnicas para a conservação desses materiais. E aí, mais à frente, eu acho que eu vou ter a oportunidade de falar sim, um pouco sobre isso, né? Mas, assim, as dificuldades que eu encontrei foi em questão ao sistema sustentável, esse sistema de produção sustentável, que é algo que eu sempre gostei, né? E comecei a trabalhar para desenvolver um trabalho, um projeto que criasse um protótipo totalmente sustentável, ou seja, todos os materiais que fossem utilizados seriam sustentáveis. Aí veio a pandemia, eu não consegui desenvolver esse protótipo, e acabei finalizando ali o TCC com uma revisão bibliográfica sobre a aquaponia. Espero que depois eu tenha um tempinho para explicar também um sim, pouquinho. sim, realmente. Então, sobre essa questão das coleções zoológicas, que você já deu uma breve, né, introdução assim de Sim. que é um dos temas de seu interesse, né? Qual seria a importância das coleções zoológicas para poder fazer pesquisas com animais? As coleções zoológicas, elas são muito importantes para a gente conseguir conservar os animais que não são usados somente para pesquisas, apesar da importância disso, né? Você utilizar também em extensões para o quê? Chegar à população, para a gente conseguir fazer uma educação ambiental através, por exemplo, de eh, animais peçonhentos, mostrar para a criança o que é um escorpião, alertar a mãe quando vê um. Então, aproximar a população disso. Então, outra Sim, questão sim. importante é o tráfico de animais silvestres, que dá para você utilizar desses materiais, muitas vezes taxidermizados ou glicerinados, são técnicas diferentes, né? Que a gente pode estar levando esses animais para a população. Sim, realmente, essa questão de coleções zoológicas, inclusive aqui no Instituto Multidisciplinar de Saúde, tem um laboratório só de zoologia, onde a gente vê muitas dessas coleções zoológicas. Já visitei, achei muito interessante. Essa questão de conservação também, as espécies, as coleções, muita variedade. E eu vejo que realmente é um trabalho grande para fazer Sim. essas coleções zoológicas. E quais seriam os desafios para manter essas coleções zoológicas conservadas ou como fazer novas coleções? Sim. Tem várias técnicas que a gente pode estar fazendo. Tem a glicerinação, que a gente precisa fazer a formulização, né? Normalmente a gente usa 10% de formol
e depois a gente imerge a peça em glicerina. Aí é todo um processo, a depender do tamanho do animal, leva 3 meses ou mais. Mas é um animal que pode ser conservado depois em via seca e mantém a maleabilidade. Esse é o bacana da glicerinação. Tem também a taxidermia, que eu já comentei logo de cara, Sim. que é uma das técnicas que eu mais gosto, que a gente precisa retirar toda a matéria orgânica ali de dentro do animal e preencher com algodão ou com isopor, né? E tentar trazer ele a uma expressão de vida. Então, antigamente o pessoal chamava de empalhar, né? Então, eles colocavam palha dentro e fazia a sutura, costurava o animal. E atualmente a gente trabalha dessa forma, ou preenchendo com algodão, ou com poliuretano, né? A gente faz uma misturinha do poli A com poli B e faz aquele animal ficar parecendo que está vivo, né? Sim, realmente essas substâncias que são colocadas conserva bem o animal e, por exemplo, eu vejo os animais lá, parece que ele realmente está vivo, assim, sabe? E aí, Sim, tipo, se você tirar uma foto com ele, a pessoa fala, que bonito, vão até chegar até a elogiar, né? exatamente. Isso é importante para as espécies bandeiras, né? Que são as espécies que as pessoas acabam tendo uma maior afinidade, né? Acha fofo e tal. Isso é excelente para a gente conseguir a conscientização de conservação desses animais, que é muito importante também para o tráfico de animais silvestres, né? Então você chega, conta a história. A gente já levou algumas vezes as gaiolas todas cheias de passarinhos para mostrar como eles são transportados em canos de PVC, todos sufocados lá. A maioria vem a óbito, né? Então é um momento da gente utilizar essas espécies para poder fazer uma conscientização, fazer uma educação ambiental. Sim, realmente a questão do tráfico é bem complicado, que visa só o lucro, no caso, né? Sim, E muitas vezes não se preocupa com a segurança dos animais e o quanto os animais vão sofrer. Então é só dinheiro, e sim, infelizmente é uma situação muito complicada. E quanto à questão do tráfico, né, de animais, sim. por que é tão significativo ainda no Brasil? E como pode resolver isso? Seria a partir de políticas públicas, conscientização das pessoas para não comprar animais oriundos do tráfico de animais, que muitas vezes, quando não tem fiscalização do IBAMA, é bem mais barato, né? Uhum, Porque não tem essa questão de pagamento de taxa, nem impostos. Então, como seria essa questão para reduzir isso a partir de políticas públicas? sim. Exatamente, é um problema que a gente vive até hoje, né? O tráfico de animais silvestres, ela só perde para drogas e armas, né? Então, muitas rodovias já foram mapeadas, já tem relatos de tráfico de animais silvestres, mas é uma demanda tão grande que não dá conta, né? Então, é importante que as universidades, né, façam esse papel de utilize da extensão para conscientizar as pessoas, porque o máximo que dá para a gente fazer na nossa posição é conscientizar. Então, mostrar, olha, está tirando um animal que do seu habitat natural, está causando um desequilíbrio ambiental ali, ou então você está tirando um animal de um lugar e inserindo em um outro que ele seria exótico, e aí causa um desequilíbrio. Questão de patógenos também é uma problemática. Então, é importante a academia fazer o papel de popularização, de conscientização, que ajuda a diminuir isso. Mas, de fato, seria o que eu acredito que faria diferença. Seriam esses órgãos fiscalizatórios seriam aumentados, né? E maior suporte aos CETAs e aos CETRAs, que são esses centros que recebem esses animais silvestres provenientes de tráfico de animal ou de resgate, o animal foi atropelado, ou alguém quer fazer uma entrega voluntária. Isso é uma informação muito importante, porque a maioria das pessoas acreditam que ela não pode entregar aquele animal, que ela vai ser presa ou algo assim. Realmente é crime. Mas a entrega voluntária, a pessoa não exerce responsabilidade nenhuma sobre aquilo,
né? Então, é bacana esse tipo de informação chegar às pessoas. Poxa, lá na casa da minha tia tem 2 papagaios. Aí um ficou cego. Aí ela não quer mais. Normalmente as pessoas fazem isso, né? Quando o animal não está mais como queria, aí vai lá e quer descartar. Então, tem ali aquela oportunidade de devolver para tentar fazer uma reintrodução. O trabalho dos CETAS é bem bonito, os CETAS aqui de Vitória da Conquista. Eles recebem muitos, muitos animais. Fazem vermifugação, todo o tratamento. E, se possível, né, se o animal tiver condições, ele vai ser reintroduzido em locais apropriados. Pô, interessante, você poderia falar um pouco mais sobre esses locais, né? Como é que os locais são de fácil acesso? Eles podem visitar acesso aberto ao público? É uma estrutura que é pequena em relação à quantidade de animais que chegam. Então, assim, se a pessoa ela tem um animal silvestre e ela quer, mesmo que ele está saudável e tudo, né? Porque as pessoas só buscam quando não está, mas mesmo saudável, quer entregar para tentar fazer uma reintrodução, é possível, né? Você liga lá para os CETAS e combina, vou levar um animal, ou até mesmo para eles irem buscar para poder fazer isso. Realmente é um trabalho muito bonito dessa instituição. E onde aqui em Vitória da Conquista pode se encontrar? Em que bairro fica? Qual a localização aqui? Ele fica ali no Guarani, né? Na parte superior. Agora não tem acesso ao público. Eu já vi assim de marcar extensão, saída de campo. Então, mas para o público não. É até porque não é muito interessante ficar essa movimentação, né? Sim, sim. Até mesmo os animais, cachorros, isso pode facilitar o trânsito de parasitas, né? De patógenos e acabar prejudicando esses animais que estavam sendo traficados, onde o sistema imune já estava baixo, né, por conta de todo aquele estresse. Então, evitar esse tipo de contato é interessante para esses animais. Até porque, quando eles forem reintroduzidos, eles têm que ter uma certa aversão às pessoas, né? Porque se ele ficar bonzinho, digamos assim, venha um traficante de animal, oferece um alimento, ele vem e ele já captura e ele já sabe o enredo todo. Porra, faz sentido mesmo, né, essa questão, né, tipo, da aversão ao contato humano, para Sim, evitar, né, esse tipo de reintrodução e, de novo, ser capturado, né, por pessoas mal intencionadas. sim. Realmente nunca tinha pensado por isso, não. É uma curiosidade bem importante agora saber disso. Realmente agora faz sentido não ter o acesso ao público, né? E quanto aos parasitas, né, aproveitando aqui para dar um gancho ao outro trabalho que eu desenvolvo no mestrado, né, que o mestrado ele tem o título de Desmistificando o Parasitismo de Animais Silvestres, porque eu queria tirar realmente essa visão que as pessoas têm de que só os animais cativeiros que têm parasita, só os animais cativos têm parasita. E, na verdade, não. No ecossistema, a gente tem uma relação parasita-hospedeiro em que tende a um equilíbrio, né? E é até interessante você fazer esse mapeamento dos parasitas, porque você consegue fazer um biomonitoramento ambiental. Se tem muito parasita e esses animais estão ficando extremamente com score corporal baixo, né, desnutridos, tem algum problema, né? Porque não é normal ter muito parasita. Ele tende a um equilíbrio. Então, se a gente faz esse tipo de mapeamento, que é o que eu venho fazendo no mestrado, a gente consegue ter uma certa noção, né? E até para a gente conseguir criar políticas públicas em prol desses animais. Eu venho desenvolvendo trabalho com o sagui, o calitricale, que ele é endêmico da Mata Atlântica. Ele ocorre em Minas Gerais e no sul da Bahia. E também estou trabalhando com a Cecília, que é a Siphonophos annulatus, e com a Amphisbaenia, né, que é a Amphisbaenia praetri. Então, eu tenho uma série de indivíduos onde eu faço a necrópsia desses indivíduos, procurando parasitas adultos para fazer a identificação desses parasitas e correlacionar ainda
com os índices corporais, tanto peso, comprimento rosto-cloacal, comprimento total, índice gonadossomático, que são das gônadas, né? Testículo, ovário. Então, tentar mapear, mas também correlacionar com esses índices corporais, que é um tipo de dado que a gente não tem, né? Essa associação do parasitismo com uma resposta fisiológica desse parasita no organismo desse hospedeiro. Pois é, e no caso, essa pesquisa, como está sendo os resultados? Está sendo satisfatório? Você tem encontrado bastante parasita nesses animais? Muito parasita, viu? E, assim, o do sagui, a gente teve um N pequeno de saguis, a gente conseguiu 11, né? E a gente teve ali 51 parasitas ao todo, sendo um dos parasitas, o primeiro relato desse parasita em um animal de tão pequeno porte, que é o sagui, né? Ele foi documentado em sebos, que é um primata com massa corporal bem maior, né? Porque se trata de um parasita que tem ganchos e que causam um dano muito grande ao intestino do animal. Já tem estudos que mostram esses danos. E foi a primeira vez que tem esse relato desse parasita em um sagui, né? Um animal tão pequeno. Então, o que será que houve aí? Aí tem uma série de discussões que a gente pode trazer acerca desse tema. E quanto aos outros, os anfíbios e os répteis, que eu já consegui também coletar os parasitas, mas, gente, é muito parasita. Só das anfisbênias foram 1.000 parasitas e das cecílias foram 451 parasitas. Então, é um N, assim, bem grande. Pesquisa pouco conhecida, assim, essa abordagem assim, né, de parasita. Vai servir de bastante repertório para pesquisadores que forem pesquisar posteriormente nessa área. E eu me lembro aqui que foi até no início da graduação, falando agora sobre a questão de desenvolvimento sustentável, sistema Sim, sustentável, você me convidou, né, para participar do projeto de aquaponia. aquaponia. E ficou parado um pouco, né, por causa da pandemia. E depois a gente até apresentou alguns trabalhos aqui na UFBA, depois na UESB. E Sim. você poderia falar um pouco para a gente, para o público, sobre esse sistema aquapônico? Eu queria antes explicar por que eu me interessei Sim, sim. pelo sistema aquapônico. Na verdade, eu gosto muito de peixes. Eu gosto dos animais. Mais especificamente dos peixes, eu criava muitos peixes em casa. E meu sonho era conseguir reproduzir esses peixes. Eu levei 2 anos para eu conseguir reproduzir os betas, né? E criei muito amor por aquilo. O problema foi que a manutenção desses animais era muito grande. E ainda mais quando é num apartamento, né? Então, a troca de água, às vezes a água em pouco tempo ficava toda suja. Meu Deus do céu, não vou conseguir. E era um número grande de peixes que eu tinha na época. Aí eu falei, não, eu vou começar a procurar algum sistema sustentável. Sistema sustentável, a gente fala assim, é porque de onde vem o material, a gente consegue aproveitar ele integralmente e até no sistema aquapônico a gente consegue usar das duas vias. Vou dar exemplos para não ficar uma coisa impalpável. Reutilização de água da chuva, né? Você recolher uma água da chuva para limpar o seu quintal. E uma série de outros sistemas sustentáveis que você pode montar. Só que eu me interessei pelo sistema sustentável de produção de alimento. E aí eu não tinha lá essa estrutura toda. Peguei uma garrafa PET, peguei um galão de água, só para vocês verem como é que foi uma coisa bem... Peguei um galão de água, cortei em cima e fiz uma massa de cimento celular. Eu sempre gostei de artesanato. E fiz uma fontezinha com uma cascatazinha com a queda d'água. Mas continuava o problema de sujar a água. Aí eu coloquei a garrafa PET, a água que caía da cascata passava pela garrafa PET, onde tinha argilas expandidas, né? Que é importante a argila expandida para a fixação dessas bactérias nitrificantes,
que ajuda na quebra da amônia, né? E facilita a absorção da planta. Então, passava por essa garrafa com argila expandida e com algumas hortaliças, eu colocava cebolinha. Nossa, questão de uma semana, a cebolinha já tinha crescido, a água ficava transparente, eu já não tinha aquela manutenção toda que eu tinha antes. E aí eu falei, poxa, todo mundo tinha que fazer isso em casa. Sabe, as pessoas, principalmente as famílias de baixa renda, pegam um tanque usado, né? Começa a criar tilápia, já vai ter um alimento de procedência e de qualidade em casa, acessível, né? Então, eu comecei a me apaixonar por isso. Claro, buscando no YouTube, né? Tive um apoio muito grande da Econós. Queria até deixar registrado aqui o agradecimento, que inclusive contribuiu muito com o projeto que a gente está dando sequência, né? Que foi a distribuição dos questionários para vários aquaponistas amadores do Brasil. Então, a gente conseguiu de várias regiões, né, Carlos? E conseguimos resultados bacanas. Então, a gente vem desenvolvendo isso para que consiga facilitar essas informações de qual desafio eu tive, qual é o melhor peixe, qual a melhor planta, né? Em quanto tempo eu tenho que fazer manutenção de água, eu preciso colocar algum nutriente. Então, tentar resumir tudo isso de uma forma bem simples, talvez em cartilhas, para que a população de baixa renda se sinta à vontade para fazer e também de tirar dúvidas. Então, o objetivo foi caminhando para isso. Então, resumindo aqui, ao sistema aquapônico, que é a linha que eu acabei seguindo de sistema sustentável, é um sistema que é cíclico de água. Então, a água ela vem do tanque dos peixes, do criatório de peixes, passa, uma bomba puxa essa água e leva para a cama de cultivo, onde passa pela argila expandida, pode colocar outras coisas, viu, gente? É porque eu tentei resumir. E coloca uma hortaliça ali, que normalmente a hortaliça é mais fácil de desenvolver, mas tem N trabalhos com morango, né, com plantas maiores que deram certo, né? Então, a aquaponia é isso, é um sistema cíclico de água, onde tem esse aproveitamento integral, não só da água, mas também dos nutrientes que são dos dejetos dos peixes e são disponibilizados em abundância para a planta se desenvolver bem, né? E evita também que os efluentes sejam despejados em rios e causar eutrofização. Então, um sistema que me encantou, assim. Pois é, e é um sistema autossustentável. E Sim. a pessoa vai ter o controle da produção do seu próprio alimento e vai evitar, muitas vezes, intoxicação por minerais, metais tóxicos, metais pesados, oriundos de outro tipo de pesca que muitas vezes não tem aquele controle de qualidade. Enquanto a aquaponia, principalmente a amadora, você vai ter o controle o seu próprio controle de qualidade. Você vai saber exatamente o que você está comendo e vai ter a certeza que o fruto da sua dedicação e do seu amor, né, com peixe, com o projeto ali, né, está gerando frutos, que é a sua própria subsistência. Exatamente. E quanto a essa questão você falou que a aquaponia seria o seu projeto de TCC. E, infelizmente, devido à pandemia, não deu certo. Sim. E o que fez você retornar a esse projeto depois de já ter se graduado já em ciência biológica? Aí falou, não, eu vou agora retornar com o projeto de aquaponia. O que te fez retornar com esse projeto? Eu nunca deixei de desacreditar desse sistema, né? E a minha vontade de que ele chegasse a todos. Então, eu acho que isso foi um grande fator, mas também teve a influência dos aquaponistas amadores que me mandavam mensagem: olha, respondi teu questionário. Aí poxa, eu estava tendo toda uma dificuldade para conseguir, né? Quando eu consegui o pessoal do Amazonas mesmo, eu fiquei na alegria, porque realmente não é fácil. Não é fácil da gente conseguir pessoas para ajudar a desenvolver, ou que queiram compartilhar as técnicas, né? Tem gente que também vive disso. Então, conseguir isso e as pessoas
darem um retorno me fez com que eu não desistisse, né? Mas o projeto que eu estava desenvolvendo para o TCC era um protótipo totalmente sustentável. Esse ainda está em pausa, né? E a gente seguiu com esse novo projeto para a produção de uma cartilha, para facilitar essa popularização da aquaponia. Sim, realmente, esse tema da aquaponia me interessa bastante, tanto que a gente está nessa parceria, né? Muito obrigado pelo convite para poder participar, né, desse projeto. E a compilação de dados foi realmente complicada mesmo, que é um projeto que tinha 30 perguntas, assim, né? Um Sim, projeto, não, extenso, desculpa. né? É um questionário de 30 perguntas e depois para compilar esses 30 perguntas e depois fazer esse cruzamento de dados para você depois fazer uma análise de dados R, que a gente ainda está nesse processo Sim, complicado ainda. Então, é um projeto que vai abrir bastante portas para aquaponistas e é um artigo que vai divulgar bastante essa técnica, que é bastante promissora, principalmente para os tempos atuais, que sim, existe tanta contaminação, né, principalmente dos oceanos, dos mares. Nossa água está praticamente totalmente contaminada com minerais tóxicos, metais pesados. sim, E essa aquaponia amadora é uma alternativa sustentável e menos tóxica ao nosso organismo perfeito. e também ao meio ambiente permite essa preservação ambiental. E quanto à questão do seu percurso acadêmico, sabe? Estava achando assim curioso assim que ciência biológica é uma área tão extensa e tão muitas vezes além de zoologia assim, qual foi uma área assim que você se interessou assim no em ciência biológica assim? Olha, eu sempre fiquei ali em zoologia, né, desenvolvendo trabalhos voltados para a zoologia, trabalhos voltados para desenvolver técnicas melhores, em questão de qual porcentagem eu devo usar de tal substância, desse aprimoramento. E, como você falou, ciências biológicas, principalmente aqui na UFBA, o IMS-CAT, a gente tem uma formação generalista. Então, a gente acaba passando por tudo, né? Botânica, biologia molecular, biotecnologia também, que é uma área, biotecnologia é uma área que eu gosto muito, né? E tenho interesse de, dessa questão de produção de produtos, né? De você desenvolver produtos. E se a gente desenvolver um produto a partir de algo sustentável, vixe. Então, esse é uma outra linha da graduação que eu sempre enchi meus olhos, mas acabei focando na zoologia. Então, inicialmente eu fiquei na zoologia, em paralelo, vinha trabalhando com esses sistemas sustentáveis e agora no mestrado eu continuei com a zoologia. Não consigo desvincular da zoologia. Mas, assim, eu acho que ela é uma área muito importante e compreender a questão da zoologia e atrelar ao sistema sustentável, eu acho que vão render bons frutos aí. Então, em breve espero trazer boas notícias aqui para a UFBA, né? E também um retorno para a população pela oportunidade de ter estudado aqui. Pois é, e quanto ao mestrado, assim, que na graduação você teve um foco bastante, assim, em zoologia, assim, e o Sim, mestrado continuou nessa parte de zoologia. sim. Qual foi o seu principal desafio no mestrado, assim, sabe? Que você falou assim, isso aqui é uma coisa que vai me, muitas vezes, gerar uma expectativa muito alta que muitas vezes eu posso não alcançar. E como você pretende superar? Ou se não, se já superou, no caso, né? Sim. Esse desafio. Na verdade, o mestrado, só para você ter ideia, eu entrei com um projeto um pouco diferente. Também era sobre parasitas, né? Eu acabei tendo que adaptar esse projeto. Então, já começou daí essa adaptação desse projeto. Mas, no decorrer da execução, inicialmente eu tive um baquezinho, né? Questão da necrópsia. Eu já tinha um costume de mexer com carcaças, eu já fazia taxidermias, então eu já tinha uma experiência com isso.
Só que, inicialmente, no meu trabalho de mestrado, eu fazia todos os animais. Então, era um cachorro do mato, que chegava com o intestino já infeccionado, por muitas das vezes demorava de fazer o recolhimento daquela carcaça. Então, é um cheiro, assim, não muito agradável, que mesmo com a máscara e tudo, os EPIs, a gente sente é um pouco desagradável, né? E aí, com o tempo que eu fui fazendo, fiz um veado, fiz macacos, né? E tudo, eu fui melhorando essa questão do estômago, né? Então, talvez isso tenha sido um desafio que foi superado, né? Hoje eu, tranquila, assim, mexer com as carcaças. E depois foi a identificação. Quando eu achei o primeiro parasita, ixi, eu fiz uma festa, porque não era uma coisa tão fácil assim, não é tão fácil você abrir um animal ali, às vezes você está no intestino, tem dejetos, né? Você encontrar um parasita que ele são pequenos, né? E em meio àquele cheiro. Então, quando eu encontrei o primeiro parasita, eu fiz uma festa. Aí depois eu fui pegando jeito, experiência e consegui coletar um bom N de parasitas. E veio o outro desafio, que é a identificação. A identificação de parasitas é extremamente difícil, né? A gente tem que fazer a clarificação, primeiro a identificação, né, dos grandes grupos, para ver se é um nematóide, se é um trematóide, né? Se é um acantocéfalo. E aí, fazer essa coloração, clarificação, que é de acordo com o grupo. Só para você ter ideia, a coloração, que é uma troca de... Cada placa de Petri você vai colocar uma substância, certo? Para você ir trocando de uma placa de Petri para outra, de acordo amato a mato, que é o protocolo que eu sigo, a metodologia dele, às vezes são de 15 em 15 minutos. Então, ao todo, é em torno de 5 horas e 30 minutos para você fazer uma coloração de um parasita. E aí, depois você ainda tem que fazer as medidas, medida do disco oral, medida do bulbo, medida da espícula, né, do macho. Então, tudo isso, essa morfometria, ela é importante para a identificação. Então, talvez esse foi um dos maiores desafios que eu tive para a identificação. Inclusive, ainda faltam ser identificados alguns parasitas, mas está tudo encaminhado e espero chegar a nível de espécie e fazer contribuições bastante positivas aí para a academia. Pois é, no caso, o seu mestrado é na UESC, não é isso? Isso, é. E aí, como foi essa transição, assim, por exemplo, fazer o mestrado em instituição com parceria com a UFBA, por exemplo? Como foi para você isso? Porque sua graduação em Ciências Biológicas foi aqui na UFBA, seu Sim. mestrado lá na UESC, aí você conseguiu fazer essa, não sei como é que é o nome, é filiação, né, de laboratório, assim, Foi uma de parceria mesmo. O que que houve? Eu tive que ir para Ilhéus, para a UESC, para fazer as matérias, né, as disciplinas. Então, feitas essas disciplinas, eu retornei para Conquista, aqui para Conquista, para a gente fazer a parte prática mesmo, né, do projeto, a execução do projeto. E quero agradecer ao professor Márcio Borba, que sempre abriu as portas do Laboratório de Zoologia para mim, e atualmente ele é co-orientador do meu trabalho, e permitiu que eu executasse essas necrópsias, essas buscas pelos parasitas lá no Laboratório de Zoologia. Então, por ele ser meu co-orientador, ele conseguiu fazer essa parceria entre a UESC, né, e aqui a UFBA. Então, também tem a contrapartida de execução ser realizada aqui, porque eu posso gerar materiais. Por exemplo, um sagui que eu fiz. A pele do sagui estava perfeita, um exemplo. Então, eu tinha todo o cuidado de fazer a necrópsia para não estragar a pele, já separava essa pele para posteriormente fazer uma taxidermia. Então, vários animais eu pude fazer isso, que também é uma contrapartida que eu posso estar
dando para a UFBA, né? Aumentar essa coleção zoológica que posteriormente é utilizada em extensões, em ensino. Então, é bem bacana. Agora, sobre essa questão dos parasitas, o que me deixou curioso, e algumas pessoas do público também podem estar curiosos, quais são as condições críticas de risco para os animais, para esses parasitas, ocorrer a infestação desses parasitas nesses animais? Quais são as condições de riscos? Sim, é como eu falei, tem esse equilíbrio parasita-hospedeiro. Então, já é difícil ter essa infestação, essa abundância de parasitas ali. Mas quando tem, é porque o animal está com o sistema imune, muitas das vezes, na maioria, vai estar com o sistema imune baixo, né? Então, facilita ali a proliferação dos animais, desses parasitas, desenfreadamente, o que ocasiona óbito. Ou então, como eu estava comentando, do parasita, que foi o Prostenox, que é um parasita que tem ganchos, né? Então, causa um prejuízo ali, mesmo que ele não tenha a intenção de matar o hospedeiro, se é um hospedeiro que tem massa corporal baixa, e você coloca esse tipo de parasita, esse tipo de parasita consegue parasitar, né? Vai causar ali um prejuízo. Então, com os estudos que eu já tenho, a gente verificou que o parasitismo, a depender do local onde o parasita está, afeta diretamente o desenvolvimento de alguns órgãos, como, por exemplo, que foi o Platinosomos illicens, que eu encontrei no sagui. Ele estava no fígado desse indivíduo. E o fígado desse indivíduo estava muito comprometido, com o peso extremamente baixo quando comparado com outros hospedeiros que não tinham parasita, peso do fígado bem maior. Então, a gente começou a fazer esses links, né, que também afeta a reprodução, porque quando tem muitos parasitas, a depender do órgão, também pode afetar as gônadas desses animais. Por isso que eu achei que é um trabalho que pode contribuir por não ter, né, como se diz, nos bancos de dados não tem questões de parasitismo comparado a esses índices de todos os animais. Então, é algo que ainda tem muito caminho para ser traçado aí. Realmente vai fazer com que mais pesquisadores contribuam, né, com as pesquisas. Que quanto mais bancos de dados, melhor. E realmente isso é bem curioso que tem algumas pesquisas assim, alguns temas que quase não tem artigo sobre, enquanto outros temas têm muitos artigos e às vezes até de baixa qualidade até. Sim. E realmente é necessário a gente expandir os horizontes, né, para várias áreas. E uma coisa que eu queria que você falasse é a pessoa que quer trabalhar com isso, no caso, como ela deve prosseguir, sabe? Quer trabalhar com essa parte de coleção zoológica, parasitismo animal, o que ela deve fazer? Quais são os passos que ela deve, que profissionais ou que instituições ela deve entrar em contato? Então, eu consegui esse contato de produção de coleção zoológica, coleção científica, porque eu estava dentro do laboratório, coisa que eu não teria tido a oportunidade se eu ficasse apenas nas aulas, né? Ou fosse por outros caminhos, né? Então, assim, eu acho que é um caminho bem mais estreito, mas pensando em mestrado, né? A pessoa tendo uma ideia clara na cabeça do que quer desenvolver, né? Procure os orientadores que têm, que trabalham naquela linha de pesquisa, entre em contato, vê se ele acha interessante aquela ideia. Se achou interessante, siga adiante, né? Preste seleção para esses programas. Então, muitas das vezes a gente fica esperando uma receita pronta, né? E não se tem receitas prontas. Cada um tem sua individualidade. Então, se você tem uma ideia, comece a caminhar por isso. A gente tem o Google aí que a gente pode pesquisar aí Brasil afora, ou além do Brasil, né, no mundo, para a gente buscar os nossos sonhos. Então, não tem muito uma receita assim pronta
para dar, né? Eu imagino que a sua história aqui, o seu relato, né, sobre esses temas, coleções zoológicas, desafios acadêmicos, educação ambiental, né, preservação ambiental também, vai Sim, inspirar muitas pessoas. E obrigado pelo relato aí. Realmente é bastante inspirador. E gostaria que você falasse para o nosso público quais são as suas considerações finais ou o que você gostaria de falar, né, sobre esse tema no geral, e que possa ajudar, auxiliar, incentivar, influenciar as pessoas que estão nos assistindo. sim. Queria agradecer novamente a oportunidade da gente estar conversando sobre isso, né? De dar uma voz para a popularização. E, gente, o que eu tenho para dizer aqui para vocês se vocês já fazem a diferença sozinhos, né? Imagina se a gente se unisse para fazer a diferença para o meio ambiente, né? Onde a humanidade e a natureza andem de mãos dadas, com harmonia. Então, se cada um fizer sua parte, já está lindo, né? Questão até mesmo uma folha, a gente usar o verso de uma folha, a gente já está sendo sustentável. Então, se cada um fizer sua parte, já faz a diferença. Mas se todos nós nos unirmos, nós vamos fazer um impacto bem maior aí e preservar a nossa casa, que é onde a gente vive. Muito obrigado pelo relato, pela participação aqui no podcast. Quero agradecer aqui à UFBA por ceder o espaço. Estúdio maravilhoso, muito Sim. bonito. Quero agradecer também ao Robson, que aqui é o técnico audiovisual, por estar nos auxiliando, montando o estúdio. Ao Gabriel Legado, que está aqui nos bastidores, controlando as câmeras aqui, auxiliando em tudo. Muito obrigado. Quero agradecer também a toda a equipe do Agregando Conhecimento Todo Tempo, que é o projeto de extensão, por estar dando todo o suporte também. O pessoal do Instagram. Lembrando que a gente tem o nosso Instagram, que vou estar deixando na descrição. E se esse conteúdo fizer sentido para você, considere deixar uma curtida, um comentário. E até o próximo episódio. Lembrando que esse vai ser, eu acho que é o 7º ou 8º episódio. Já temos alguns episódios já gravados na nossa playlist. E vai ter também cortes também. E a gente vai estar deixando bastante novidades para vocês. E esse é só o começo. Até o próximo episódio. Tchau, tchau, pessoal.